Nós sabemos, gente, que hoje, como vamos falar sobre um livro muito importante, a gente tem que conversar também um pouco antes e falar de toda a investigação, né? Uma investigação rigorosa, uma investigação racional, científica, dos fatos que revelaram a comunicação entre os homens e os espíritos. E isso tudo realizado por Allan Kardec, que justamente resultou na estruturação, na construção dessa doutrina, da doutrina espírita, sob o aspecto científico, filosófico e religioso. Desde o ano de 1854 até 1869, 14 anos, Kardec se dedicou exclusivamente a esse trabalho, a essa construção. O seu trabalho ele foi constituído de várias obras. As mais conhecidas, chamadas do Pentateuco kardeciano, né, que são as 5 obras, começando pelo Livro dos Espíritos, que é a obra primeira, é a obra que contém toda a doutrina espírita. As outras obras são estudos mais aprofundados desse livro, que é dividido, como a maioria aqui já sabe, em 4 partes, né? E na primeira parte, ele vai tratar de Deus e dos elementos gerais do universo, matéria e espírito. Na segunda parte, ele vai tratar do mundo espírita, o mundo dos espíritos, que inclusive é a maior parte. Nós vamos, ao debruçar, ao estudar sobre ele, vamos ter muitas informações importantes. A terceira parte, as leis morais. E a quarta parte, a esperança e consolações. E Kardec, quando eu falo Kardec, gente, é sempre Kardec, associa aí, Kardec e os espíritos, tá certo? Porque não foi Kardec sozinho que construiu a doutrina espírita, são os espíritos. Logicamente, teve a participação também, e isso vai ser dito dentro da doutrina espírita, dentro do espiritismo, dentro das informações que ele nos traz. Mas, voltando aqui. Então, essas 4 partes, aí houve uma necessidade, a espiritualidade sentiu a necessidade de fazer um desdobramento. E fez. Lançou, em seguida, o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. Aí, em seguida, em 1861, vem a primeira edição do Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns ele é um aprofundamento da segunda parte do Livro dos Espíritos. Em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, aprofundando o estudo da terceira parte, as leis morais. O Céu e o Inferno, 1865, o estudo da quarta parte, as esperanças e consolações. E, finalmente, em 1868, Kardec lança a Gênese. Que às vezes a gente pensa, por que será que Kardec deixou por último, né? Veja que ele fez a sequência, ele fez o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, quer dizer, segunda, terceira e quarta parte. Ele pulou a primeira, ele deixou essa primeira por último. Talvez pelo conteúdo mais espinhoso, mais difícil, né? Talvez a gente precisasse de uma base melhor, de um conhecimento melhor para poder entender essa primeira parte. Talvez tenha sido isso. Mas o importante é que ele fez. E ele fez muitas outras obras, né? Como o que é o Espiritismo, em 1859, que é um livro excelente, um livro pequenininho, principalmente para aqueles iniciantes, para todos nós, mas para quem quer conhecer a doutrina espírita, que é um livro mais que em 3 horas, 4 horas você lê, você tem aquela ideia geral. Inclusive é recomendado por Kardec para se começar o estudo por ele, tá certo? Por o livro O que é o Espiritismo. Ele fez uma série de opúsculos, uma série de livrinhos pequenos, fez a Revista Espírita, 136 edições. Essa revista desde 1858 até 1869, abril de 1869, que ele morreu em março, mas ele já tinha deixado pronto o mês de abril, tá certo?
E, após sua morte, ainda foi feito mais um livro, né, Obras Póstumas, que foi em 1890. Então, neste ano de 2024, nós estamos comemorando, precisamente agora no dia 1 de janeiro, né, que foi comemorado, os 156 anos dessa obra, A Gênese. É o último livro feito por Kardec, é como se fosse um fechamento, né, do seu trabalho. É um livro que trata de questões importantes, é um desdobramento, finalmente, da primeira parte do Livro dos Espíritos, porém, ele vai mais além. Ele vai nos trazer informações um pouco a mais, não vai se deter apenas na primeira parte do Livro dos Espíritos, que trata de Deus e dos elementos gerais do universo. Ele vai nos trazer de uma maneira simples, lógica e bem aprofundada. E uma coisa interessante, gente, que talvez uma boa parte já tenha percebido. Kardec tinha um costume de fazer uma síntese da sua obra dos Espíritos e de Kardec, tá certo, gente? E os médios também ajudaram, lógico. Ele tinha o costume de fazer logo na primeira página, na página de rosto, a chamada página de rosto. Isso era, em quase todos os livros dele, nós encontramos isso, que só em ler aquilo ali, a gente já tem uma compreensão do que vem dentro daquele livro. É muito interessante isso. Só para dar um exemplo, nós trouxemos aqui a página de rosto do Livro dos Espíritos. Aí tem lá, se você abrir o Livro dos Espíritos, você vai ver. O Livro dos Espíritos contendo os princípios da doutrina espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores com a ajuda de diversos médios, compilados e ordenados por Allan Kardec. Isso nós encontramos. Então, só em você ler, é uma frase pequena, relativamente pequena, e você já tem uma noção do que vai encontrar naquele livro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos duas frases. Ele coloca que o Evangelho, a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo, ou seja, com a ciência espírita, e sua aplicação às diversas circunstâncias da vida. Então, já dá para a gente ver nessa frase que é uma explicação das máximas do Cristo, mas de acordo com a ciência espírita. Não é simplesmente fazer uma interpretação do que a gente lê nos evangelhos, tá certo? E na outra frase, não há fé inabalável, senão aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Então, já dá, nas entrelinhas, para a gente perceber que a fé aqui não é uma fé cega, é uma fé com a razão, tendo a razão por trás dela, tá certo? E essa fé inabalável, senão aquela que encara a razão face a face, e em todas as épocas da humanidade. Então, é bem interessante isso. E no livro A Gênese, ele não fez diferente. Kardec coloca, na página de rosto, 4 ideias fundamentais. 4 ideias que vão refletir o que vamos encontrar nessa obra. Algumas a gente pode ter até uma ideia de ser uma conclusão daquela parte do livro. Porque nós vemos que a Gênese, ela é chamada simplesmente de Gênese, a Gênese, mas, na verdade, o título dela, eu acho que a maioria aqui já prestou atenção, não é só esse. É a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Esse é o título completo. Mas eles, inclusive, colocam a Gênese tão grande que a gente só olha a Gênese. Eu já vi capas que tem só a Gênese. Mas o nome completo é esse. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, voltando aqui às frases da página de rosto. Nós vamos encontrar algumas que, às vezes, a gente pode até pensar que seria uma conclusão já dessa parte, dessa ideia que esse livro nos traz. Vamos ler aqui.
A primeira frase: a doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A segunda frase: a ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da matéria. Terceira frase: Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, e não pela derrogação delas. Quarta frase: para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, são frases assim, potentosas em termos de informações. São frases pequenas, mas que nos levam a ter vários pensamentos, vários ensinamentos. Então, repetindo o que nós falamos, né, que geralmente chamamos a Gênese, mas o título é esse, né? A Gênese, o milagre e as predições segundo o Espiritismo. Então, só com o título, a gente já nota que a Gênese ela é dividida em 3 partes. A Gênese, os milagres e as predições. Tem 3 partes, não é isso? Gênese significa o quê? Origem. Então, por isso que a primeira parte do livro A Gênese é justamente o desdobramento, é o desenvolvimento da primeira parte do Livro dos Espíritos. Porque no Livro dos Espíritos ele vai tratar do princípio, da origem. Deus, ele começa inclusive com a pergunta, que é Deus? Né? E vai falar dos elementos gerais do universo. Então ele vai nos trazer informações sobre a origem disso tudo. Então veja, porém, Kardec, ele, se você prestar atenção na página de rosto, a Gênese é dividida em 3 partes e ele colocou 4 frases. A primeira, a doutrina espírita, é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. A segunda, a ciência está chamada, é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da matéria. Então, vejam só. Quando a gente abre o livro, ou quando a gente vê o índice da obra, você vai ver que essa primeira parte, que é a Gênese, ela é composta por 12 capítulos. 12 capítulos. E o primeiro capítulo tem o título de Caracteres da Revelação Espírita. O segundo, Deus. Terceiro, o bem e o mal. Quarto, papel da ciência na Gênese, uranografia geral. Então, ele vai falar dos planetas, dos satélites, das estrelas, a teoria da Terra, e ele vai falar também da Gênese orgânica. Lá no capítulo 11, ele vai falar sobre a Gênese espiritual, ou seja, do princípio espiritual, da união desse princípio com a matéria, das hipóteses sobre o corpo humano, da encarnação dos espíritos, da reencarnação dos espíritos. E ele vai falar até, no capítulo 12, da Gênese mosaica. Tá certo? Aqueles 6 dias, o paraíso perdido, né? É um livro riquíssimo, riquíssimo. Então, veja só. A gente focando nesse primeiro capítulo, tá certo? A gente vai observar o quê? Que ele vai corresponder justamente à primeira frase. A doutrina espírita é a resultante do ensino coletivo e concordante dos espíritos. O que é que ele vai nos esclarecer aqui? Esse capítulo trata de quê? De como o espírito foi construído, o espiritismo foi construído. Ou seja, que ele é o resultado coletivo e concordante do ensino dos espíritos. Kardec, ele mostra nesse capítulo como o espiritismo é esse resultado, o resultado desse trabalho, juntos. O homem junto com os espíritos na construção dessa doutrina. Então, ele começa, gente, com a gênese do espiritismo. Tá certo? É por isso que ele colocou como capítulo 1. Já que era justamente o espiritismo que ia nos propor a gênese, a origem de Deus e dos elementos gerais do universo. Então, ele quer trazer para a gente
logo, de uma maneira mais contundente, de uma maneira para a gente ter um fundamento melhor, tá certo? E de como compreender melhor a origem de Deus e dos elementos gerais do universo. Esse capítulo, ele é tão importante, tá certo? Que ele foi publicado várias vezes por Kardec, antes mesmo de estar no livro A Gênese. Ele foi publicado na Revista Espírita, ele fez alguns opúsculos, tá certo? Desse capítulo, mostrando a importância desse trabalho, dessa construção, de como foi feita essa construção dessa doutrina espírita, que é uma obra dos espíritos e dos homens, e entre os homens, principalmente Kardec, porque, logicamente, precisava de um encarnado que tivesse condições de compreender, de catalogar, de captar as ideias, porque nós vemos que ele é diferente da ciência do nosso mundo. A ciência material ela é construída pelo homem, a física, a química, a física quântica. Ele recebe ajuda da espiritualidade? Recebe intuição, mas o principal é feito pelos homens. Já na ciência espírita é o contrário. O principal, os princípios da doutrina, as diretrizes são dadas pelos espíritos, os espíritos superiores. Com a participação, a ajuda, é como o professor Cosme Massi diz, é uma doutrina feita a 4 mãos, dos espíritos desencarnados e dos espíritos encarnados. Entre os encarnados, principalmente Kardec, um espírito da 2ª escala, né? Não sei se vocês lembram da escala espírita de 2ª ordem. Tem 1ª ordem, 2ª ordem, 3ª ordem. Então, os espíritos eles ditaram esses princípios fundamentais da doutrina. E, inclusive, foram eles que se revelaram para a gente, dizendo, nós somos a alma dos que morreram. Eles já começam dizendo isso. Naquela outra frase, na 2ª frase, a ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis morais. Ou seja, Kardec convida a ciência do mundo material, a física, a química, a biologia, para explicar os acontecimentos do mundo material. E utiliza a ciência espírita para explicar o mundo espírita e suas relações com o mundo corporal. Tá certo? É um convite. É tanto que, quando nós vamos ler essa parte, a gente já ouviu alguns comentários, dizem, essa parte do livro A Gênese está ultrapassada, porque a ciência está bem mais avançada. A ciência material está bem mais avançada. Mas veja que é um convite para mostrar, na época de Kardec, essa origem do mundo material. E nós podemos, com a tecnologia, com o avanço da ciência, atualizar isso. Porque, na verdade, gente, o espiritismo, a função, o objetivo do espiritismo é estudar o espírito. A ciência é uma nova ciência. Não tem nada a ver com o mundo material, entre aspas, assim. Lógico que há um envolvimento, porque a gente fala mundo material, mundo espiritual. Mas, na verdade, nós somos entrelaçados, é um mundo só. Apenas a gente faz essa divisão, provavelmente, para uma maneira mais didática, para a gente entender melhor, tá certo? Mas a vida é uma só. Aí, na outra frase, na 3ª frase, quando Kardec diz, Deus prova sua grandeza e seu poder pela imutabilidade de suas leis, não pela sua derrogação. Então, ele está se referindo, né, à 2ª parte, aquela parte, os milagres. A primeira parte é a Gênese, a 2ª parte, os milagres. Então, Kardec, nessa parte, veja que ele foi além. Ele não ficou apenas na primeira parte do Livro dos Espíritos. Ele foi além disso. Ele vai entrar em algumas questões difíceis de serem explicadas, tá certo? Porque começa com a questão, há milagres ou não? O que é que o Espiritismo fala? O que é que ele demonstra? O que é que ele diz sobre isso? Aí, então, Kardec faz todo um estudo, teorias sobre os milagres, e ele vai, inclusive, nesse próprio livro, aplicar essa teoria, aplicar esse conhecimento nos milagres do Evangelho. Nós que somos, a maioria, conhecemos da Igreja Católica os Evangelhos, a gente sabe que tem vários milagres. Aí Kardec vai explicar alguns daqueles milagres, tá certo? De acordo com a ciência espírita.
Ele vai explicar de uma forma, gente, que ninguém explicou. Só ele foi que deu esse avanço. E nós vamos ter várias surpresas quando a gente vai estudar esse capítulo. Muitas surpresas, tá certo? Coisas lógicas, coisas maravilhosas. A gente já pode dizer que essa parte, que é dos milagres, que a doutrina espírita vai mostrar para a gente que não tem milagre, porque tudo pode ser explicado pela ciência espírita, tá certo? É explicado pelas leis naturais. As leis de Deus, elas dão conta dos fenômenos. Não precisa haver derrogação de leis, tá certo? Porque milagre, no sentido vulgar, geral, que a gente conhece, é derrogar uma lei de Deus, para que o fenômeno ocorra, né? Então, nessa segunda parte, ela é formada apenas por 3 capítulos. Vai do 13 ao 15. E Kardec aqui, no capítulo 13, ele fala dos caracteres dos milagres. Aí tem os subitens. Os milagres no sentido teológico, o espiritismo não faz milagres. Tem um outro subtítulo que diz, Deus faz milagres? É uma pergunta, fala sobre o sobrenatural, sobre as religiões. No capítulo 14, é um capítulo longo, um capítulo extremamente importante, que nós vamos ver, todos são importantes, mas tem às vezes aquele que para o que a gente faz, para o que a gente pensa, para as nossas necessidades, a gente diz, isso aqui é demais, eu tenho que aprender isso aqui. É esse capítulo 14, que é sobre os fluidos. Nós vamos ver alguma coisa sobre ele. Não vamos ver tudo, porque aqui é apenas uma amostra, né? É uma amostra grátis do que é a Gênese, os milagres e as predições, tá certo? É uma amostra grátis. O verdadeiro estudo vai ser realizado por cada um de nós. E o capítulo 15, os milagres do Evangelho. Como nós falamos, ele fez as teorias, fez o estudo sobre esse assunto e foi aplicar lá no Evangelho, nos milagres do Evangelho. Então, vamos ver só um pouquinho os milagres no sentido teológico. Tudo isso aqui, gente, está na Gênese. Tudo que eu estou falando, tá certo? Então, os milagres no sentido teológico. Aí ele começa dizendo, é um capítulo longo, eu tirei apenas algumas frases, fiz apenas uma coordenação para a gente ter uma ideia, né? Ele diz, começa falando que na acepção etimológica, a palavra milagre, que vem de mirares, significa admirar, alguma coisa admirável, alguma coisa extraordinária, surpreendente. E, como toda palavra, é polissêmica, ou seja, ela tem vários sentidos, então essa também não ia sair da regra, tá certo? Ela tem alguns sentidos. Para a academia, ela a define desse modo. A academia diz o seguinte, é um milagre, um ato do poder divino contrário às leis conhecidas da natureza. No entender das massas, no geral, milagre implica a ideia de um fato extranatural, sobrenatural, né? No sentido teológico, é uma derrogação das leis da natureza por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Esse é o sentido teológico. É uma derrogação das leis da natureza por meio da qual Deus manifesta o seu poder. Para a igreja dar valor aos milagres, é necessário o quê? A origem sobrenatural deles e a impossibilidade de serem explicados. Aí é um verdadeiro milagre. Não pode ser explicado, é algo sobrenatural. Então, para a igreja atribuir os milagres aos fenômenos da natureza, é uma verdadeira heresia. Inclusive, é um atentado contra a fé. E tanto foi assim que a igreja excomungou muita gente, queimou muita gente, por não aceitar que aquilo ali era um milagre. Tá certo? Houve muito isso. Na outra parte, quando ele diz o espiritismo não faz milagre, é outro subitem do capítulo, ele diz que o espiritismo, pois, vem fazer o que cada ciência faz no seu advento, ou seja, no seu nascimento, no seu início, na sua descoberta, revelar
novas leis e explicar os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis. Ou seja, o Espiritismo veio, tá certo, dentro da sua construção, uma nova ciência, e explicar esses adventos, né? esses fenômenos, aliás. E ele diz lá, como o espírito é a alma sobrevivente do corpo, ao corpo, né? É o ser principal, pois ele não morre. É isso que a ciência espírita nos diz, que nós não temos apenas um corpo, temos o espírito, tá certo? Que sobrevive a esse corpo. É o ser principal, que não morre, e o corpo é apenas um acessório, tá certo? Sujeito à destruição. Então, sua existência, portanto, ou seja, desse espírito, ela é tão natural depois como durante a encarnação. Ou seja, o espírito existe tanto quando a gente está encarnado, como quando está desencarnado. Se nós estamos desencarnados, estaremos submetidos a essas leis do princípio espiritual. Quando estamos encarnados, estamos sujeitos às leis da matéria, tá certo? O nosso corpo, ele sofre essa ação dessas leis. Aí, pensando nisso, vem o outro item. Faz Deus milagres? Então, a gente pode pensar o seguinte. Quanto aos milagres propriamente ditos, Deus não pode tudo, né, gente? Deus pode tudo. Então, Deus, seria impossível para ele fazer alguma coisa desse tipo? Creio que não seria impossível. Mas ele os faz? É essa a pergunta. Ou por outras palavras, derroga as leis que ele próprio emanou? Não cabe ao homem prejulgar os atos da divindade, nem os subordinar à fraqueza do seu entendimento. Contudo, em face das coisas divinas, temos para critério do nosso juízo os atributos mesmo de Deus. Ao poder soberano, reúne ele a soberana sabedoria, donde se deve concluir que não faz coisa alguma inútil. Então, teoricamente, Deus poderia fazer um milagre, poderia derrogar uma de suas leis, poderia, mas ele os faz. Aí, no nosso pensamento, a gente vê que Deus, a gente conhecendo os atributos de Deus, que ele não faz nada inútil. Aí a gente poderia perguntar, e por que então, se ele não faz nada inútil, por que ele faria milagres? Alguém poderia dizer, para atestar o seu poder. Poderia dizer isso. Aí vem a frase, o mais. Né? Ele diz, mas, Kardec diz, o poder de Deus não se manifesta de maneira muito mais imponente pelo grandioso conjunto das obras da criação, pela sábia previdência que essa criação revela e pela harmonia das suas leis? As leis de Deus dão conta do recado, gente. Não há necessidade de derrogar. E Kardec acrescenta isso. Não é, pois, da alçada do Espiritismo a questão dos milagres. Nós já vimos que o Espiritismo, a sua função, é o estudo dos espíritos. Mas, ponderando que Deus não faz coisas inúteis, ele emite a seguinte opinião. Vejam a opinião do Espiritismo. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Deus não faz milagres, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Se há fatos que não compreendemos, é que ainda nos faltam os conhecimentos necessários. A gente não compreende certas coisas, é porque falta ainda alguma coisa. Principalmente nós, né? Espíritos de terceira ordem. Um espírito puro, claro que ele vai compreender, está em comunhão com o Pai. Mas nós vai passar várias coisas ao nosso redor que nós não teremos assim, ainda condições de compreender. Então, ficou bem claro, Deus não faz milagre, porque, sendo como são perfeitas as suas leis, não é necessário derrogá-las. Aí, o que acontece? Nós vimos que não há milagres. Não há milagres.
E vimos também que Kardec, ele utilizou, ele estudou, formulou teorias para explicar isso, e utilizou isso nos milagres do Evangelho. Então, uma das coisas, gente, importante, como nós falamos, é o capítulo 14, que é sobre os fluidos. Isso que nós vamos falar aqui é muito, muito pouquinho. É um capítulo grande, é um capítulo rico, é um capítulo realmente importantíssimo para a nossa vida diária. É importante a gente ter esse conhecimento. Ele vai explicar também por que não há necessidade, né, de milagres. Nós vamos compreender muita coisa nesse livro, nessa parte desse livro. Então, veja só, no estudo dos fluidos, os espíritos, isso aqui vai ser apenas uma amostra grátis mesmo sobre os fluidos, tá certo? Os espíritos dizem que os fluidos é um tipo de matéria. A palavra fluido é uma palavra que sempre foi usada, muito usada na ciência, inclusive na ciência material, e que Kardec pegou emprestada. Porque a palavra fluido, ela é utilizada para aquele fato ou aquela coisa que a gente não sabe explicar o que é, não sabe de que é constituído. A peste negra, que aconteceu lá na Espanha. Então, o que acontece? Quando não sabiam, os cientistas, os médicos não sabiam, é um fluido que está no ar. A gente inspira e adoece. Depois, com a explicação, com a descoberta do microscópio, viram que era uma bactéria. Então, a partir do momento que descobriram que era bactéria, não utilizava mais a palavra fluido para a peste negra. A causa é uma bactéria, e deram o nome da bactéria e tudo, tá certo? Então, fluido é como a palavra coisa. Vocês já viram como ajuda a gente, que a gente precisa de palavra, né? Ali no céu tem uma coisa brilhando. O que é? Uma coisa, eu não sei o que é. A gente não sabe o que a gente diz que é uma coisa. Eu estou sentindo uma coisa, né? É bem interessante. E a palavra fluido também era utilizada. Então, a espiritualidade nos deu esse nome. Utilizou esse nome, que era um nome conhecido da gente, e a gente já sabia, inclusive, o que ele significava. Só que os fluidos aqui no Espiritismo, ele não só tem esse sentido, mas tem algo a mais. Ele é diferente. Vamos ver lá. O que é que o Espírito vai nos dizer? Os Espíritos dizem que os fluidos é um tipo de matéria, vê só, gente, que sofre a influência dos sentimentos, pensamentos e desejos do Espírito, seja ele encarnado, seja ele desencarnado, tá certo? Fluido não reage a movimento, ele reage a desejo, sentimento e pensamento. Eles dão o quê? Qualidade aos fluidos. O fluido é a matéria do mundo espiritual, tá certo? Vem do fluido cósmico universal. A gente não sabe o que é esse fluido. Fluido cósmico universal que dá origem a tudo que a gente conhece como matéria, inclusive a nossa matéria tangível, tá certo? Então, se você está com raiva, se você está triste, tá certo? Você está dando qualidades aos fluidos. E interessante que vai começar por um fluido que está bem pertinho de você, porque lembra que o perispírito é matéria, o perispírito é fluido. Ele envolve a nossa essência. Ele está ali envolvido. Então, quando você tem raiva, quando você tem tristeza, o primeiro a sofrer essa consequência é o seu próprio perispírito. E daí pode transmitir também aos outros fluidos que estiverem perto, que possam se afinizar com isso. Tá certo? Então, ela dá qualidades, começando exatamente pelos perispíritos, que poderão gerar influências para o seu corpo físico, provocando doenças em si ou até em outra pessoa. Se essa outra pessoa não combater esses fluidos ruins com fluidos bons, que a pessoa mesmo gera através de seus sentimentos, vai ser um pouco, às vezes, complicado. Então, veja só, através do estudo dos fluidos, ele vai explicar, a gente vai entender melhor o passe, vai entender melhor a ação de uma pessoa sobre a outra. E uma coisa interessante dos fluidos, gente, ele é diferente das forças do ímã, das forças positivas e negativas. Na matéria, o ímãzinho, né, o que tem os dois polos,
Positivo com positivo se afastam. Negativo com negativo se afasta, positivo com negativo se atrai. Nos fluidos é o contrário. Os fluidos afins, eles ficam ali juntos. Se você está com raiva, o outro está com raiva, provavelmente vai dar alguma coisa ali. Não boa, tá certo? Então, vejam como saber disso é importante. Continuando aqui. Os fluidos é um tipo de matéria diferente dessa que conhecemos. Ela não sofre, a nossa matéria, certo? Ela não sofre modificação pelo nosso pensamento, pelo nosso desejo. Isso aqui é madeira. Eu posso passar a minha vida inteira querendo modificar isso aqui, eu não vou modificar. Pelo meu pensamento, pelo meu desejo, pelo meu sentimento, ela vai continuar sendo madeira. Tá certo? É diferente da questão dos fluidos. E isso é importante a gente saber, esse conhecimento nos leva a saber como agir de modo a nos beneficiar. Né? Como eu falei, se você está diante de uma pessoa que tem raiva, que tem tristeza, o que é que você deve fazer? Se equilibrar, se melhorar, tá certo? Para não ser nem atingido por aquilo e, se possível, até ajudar. É o que acontece, gente, quando a gente está fazendo o tratamento de desobsessão. Vocês já observaram? Aí vem para o centro, aí faz o tratamento, faça o evangelho, faça a caridade, faça isso, boas leituras, seja gentil. Aí você melhora a qualidade dos seus fluidos. O fluido do obsessor não entra mais em união e você se sente melhor. Puxa, eu estou bem melhor. Aí depois de 3, 4 semanas esquece, aí baixa de novo, aí voltou tudo de novo. Estou sentindo tudo de novo. Então é interessante a gente estudar sobre fluido, para a gente entender melhor e saber que a cura dessas influências não boas está em nós. Nós podemos realmente fazer isso. E é uma explicação. Veja só. E mostra com isso, uma coisa que eu achei muito interessante, a importância de quê, gente? Da oração. Lembra que a oração é o momento que a gente se eleva, quando a gente faz aquilo com sentimento mesmo, com desejo. Né? O nosso mundo mental é importante. E lembra que alguém falou, orai e vigiai? Alguém falou isso, não foi? Orai e vigiai. Vejam que tem uma explicação científica da ciência espírita. Tá certo? É realmente verdadeiro o orai e vigiai. Então, depois desse capítulo 14, olha, é um capítulo longo, muito interessante. Aí ele vem e vai aplicar isso, por exemplo, ele vai falar do evangelho na multiplicação dos pães. Lembra da multiplicação dos pães, do milagre da multiplicação dos pães? Para Kardec, para os espíritos, não, isso ali não é um fato que ocorreu. Não é que seja impossível de Jesus materializar, transformar os fluidos e materializar o pão. Mas ele não fez para o espiritismo. Kardec respeita quem acha que sim, não tem problema. Tá certo? Mas para o espiritismo, ele fala que provavelmente o que aconteceu é com a palavra do Cristo, aqueles homens, mulheres, se sentiram saciados. Vocês já observaram que até nós, em algumas coisas, quando nós estamos muito interessados, a gente esquece de comer? Muitas vezes acontece. Um dos exemplos que a gente vê na biografia é de Albert Einstein. Ele estava na faculdade lá, aí um aluno para ele, conversa um pouquinho, aí quando termina a conversa ele diz, meu filho, eu vim de lá ou vim de cá? Eu disse, não, professor, o senhor veio de lá. Então eu já almocei, porque desse lado ficava o refeitório. Foi tanto, gente, que tiveram que colocar uma governanta e colocar uma alemã braba que ficava do lado dele, que ele estava fraco, sem comer. Ele esquecia de comer. Então, na hora da alimentação, ela vinha, botava o prato, cruzava o braço e ficava ali encarando ele. Então, só assim é que ele lembrava, parava para comer. Então, imagine o Cristo falando. A tentação é outra coisa que é explicado de maneira maravilhosa. Aquilo é uma parábola. A gente, quando estuda, lá na segunda parte do Livro dos Espíritos, a partir da questão número 100, a escala espírita, Jesus, um espírito puro, a gente vai saber o que é um espírito puro. Ele jamais seria tentado pelo diabo. Aquilo é uma parábola. Nós é que somos
aquela criatura tentada pelas influências materiais. Tá certo? Então, é como nós falamos, como Kardec fala, vamos ter muitas surpresas estudando a Gênese, estudando esses capítulos, tá certo? Vamos para a terceira parte. Estudamos a Gênese, estudamos não, né? É só uma amostra grátis. Os milagres e agora as predições. As predições têm 2 capítulos, é o 16 e o 17. Aí ele fala no início, no capítulo 16, ele dá uma teoria da presciência. Existe, não existe, como é, como não é. Né? Depois ele fala as predições do Evangelho. Depois ele vai de novo para o Evangelho. Tá certo? E o último capítulo, 18, é os tempos são chegados. Então, as predições. O tema das predições, né? Ele vai nos trazer, né, explicar assim, realmente, de maneira bela, sobre isso. Primeiro, ele vai nos mostrar se realmente há predições. Né? Isso sempre com a base no estudo da ciência espírita. Então, será que é possível realmente acontecer isso? E ele, logo após isso, vai aplicar esse conhecimento das predições lá no Evangelho, em relação ao Evangelho. Tanto várias previsões que nós temos ali no Evangelho, e atualmente, às vezes, através de outros espíritos. Então, com isso, a gente pode avaliar a importância, né, de toda essa obra, do quanto de conhecimento ela nos traz. Vou relembrar para vocês a frase da capa de rosto, da página de rosto, capa não, a página de rosto do livro. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Então, o que é que a gente pode tirar dessa frase? Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Somente Deus tem condições de prever o futuro. Porque o passado e o futuro, para ele, são presentes. Então, somente Deus. Agora, lembra que temos os espíritos puros? Os espíritos puros, o nosso único exemplo, Jesus, porque existe bilhões de espíritos puros, né? Mas o que veio aqui, o que nos ajuda toda hora, todo instante, Jesus, o Espírito puro. Eu e o Pai somos um. Então, se o Pai desejar, se ele tiver a vontade, se ele quiser, ele pode dar condições a esse Espírito puro de saber essa informação sobre o futuro. E, por sua vez, esse Espírito puro pode passar para os outros. Quais são os outros? Os de segunda ordem e terceira ordem. Então, é nesse pensamento. Porque nós observamos que há no Evangelho várias previsões. Realmente ela existe. Então, tem que ir todas dentro da vontade de Deus. Qualquer uma que ocorra, qualquer uma que aconteça. Tá certo? Então, aqui, Allan Kardec, ele diz algo muito importante. Literalmente, a frase dele. Desconfie das previsões datadas. Jesus fez previsões. Jesus nunca datou. Quando ele falou sobre o templo de Jerusalém, né? Que não vai ficar pedra sobre pedra. Ele não disse hora, não disse dia, não disse mês. Deus enviará o Espírito de verdade, o Consolador, que ficará eternamente convosco. Isto aconteceu, gente, na previsão lá de Jesus, 18 séculos depois, em 18 de abril de 1857, esse Espírito de verdade chegava. Então, não houve data, tá certo? Então, desconfie das coisas datadas. E sabe por quê isso ocorre? A gente vai observar que é uma explicação, se a gente lembrar, relativamente simples. Lembra que nós temos a lei de liberdade? Nós temos o livre-arbítrio? Né? A lei de liberdade, ela faz com que as escolhas não possam ser o quê? Pré-determinadas. Né? Não há destino no Espiritismo. Na Grécia antiga, os filósofos, eles separavam bem predestinação, pré-determinação de determinação. A determinação é a lei de causa e efeito.
Eu sou diabética, se eu comer açúcar, minha glicose vai aumentar. Vai acontecer isso. Não vai haver mudança, não. Tá certo? Agora, pré-determinação é diferente. Tudo, né, tem um único percurso. Tudo está escrito. Né? Todos os fatos. Eu gesticulei agora, já estava escrito, desde que o universo é o universo. Se houvesse pré-determinação. O que é que essa pré-determinação faz? Ela viola, ela altera, né, a lei do livre-arbítrio, a lei da livre escolha. Então, fulano vai morrer tal dia, tal hora, em tal esquina, com um tiro na cabeça. Quem matou pode ser responsabilizado por isso? Porque se aquilo já está escrito, houve alguém que construiu aquela arma, em determinada época aquela pessoa que matou comprou a arma, guardou, naquele dia certo ele saiu com aquela arma, aconteceu uma briga, ou ele quis roubar, ou quis fazer, ou quis brincar e atirou. Onde é que estaria, né, a responsabilidade de uma pessoa? Onde estaria o sentido de falar em ética? Não é isso? Falar em moral. Lá no item 872 do Livro dos Espíritos, Kardec fala, nunca, exatamente essa frase, nunca há fatalidade nos atos da vida moral. É uma decisão nossa. Tá certo? A gente pode até, por uma questão de necessidade, de quando estamos vindo para cá, de solicitar, de estarmos em um ambiente que talvez nos propicie a ser um assassino. Mas, no momento, a decisão é nossa. Podemos recuar, podemos não nos tornar. Tá certo? Então, não vamos acreditar nessa pré-determinação. Então, com isso, nós vemos assim, o quanto o estudo é importante desse livro, gente. É um livro, eu acho, é uma opinião pessoal, relativamente esquecido. Esquecido dos espíritas, esquecido. Mas que ele nos traz, assim, informações maravilhosas para o nosso dia a dia. E toda a doutrina como um todo, né, o seu estudo minucioso dessa obra, ela vai nos permitir extrair conclusões básicas, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui. São 4 conclusões básicas que, com estudo minucioso, dedicado, nós vamos obter. Nós vamos conhecer. Primeiro, todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. Isso é uma conclusão que nós vamos chegar. A outra, o progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais. Única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. Terceiro, no período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo se comunicar com os homens. Quarto, o progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo. Referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. E com isso tudo, gente, Kardec, em uma fala sua na Revista Espírita de 1863, é uma fala grande, eu tirei apenas um trecho. Eu não lembro se é o último parágrafo, acho que é o último parágrafo. Ele diz o seguinte: nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça,
casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Então, gente, hoje, dia 6 de janeiro, dia de Reis, né? É dia de Reis que se fala mesmo, né? Então, vamos fazer uma simbologia. Nós somos os Reis Magos, o Espiritismo é a estrela. É a estrela que ilumina o nosso caminho até Jesus. Muita paz.